No início dos anos 2000, um grupo dedicado à preservação da história de Nova Esperança iniciou o Projeto Garimpo, gravando uma série de vídeos com os principais pioneiros locais. Foram produzidos mais de 50 vídeos, cada um destacando um aspecto único da história da cidade. Os entrevistados compartilham suas visões pessoais sobre eventos e experiências que moldaram a comunidade. Em 2022, o Projeto Garimpo foi retomado com o objetivo de revitalizar esses registros históricos. O intuito é não apenas melhorar a qualidade visual dos vídeos, mas também adicionar legendas para torná-los mais acessíveis e contemporâneos. Estes preciosos registros históricos abrangem cerca de 50 episódios, cada um oferecendo uma janela única para o passado, com um entrevistado diferente em cada capítulo. Hoje, embarcaremos em uma jornada fascinante pela história de nossa comunidade, descobrindo suas narrativas e experiências que moldaram nosso presente. Prepare-se para se encantar com as histórias reveladoras de Moacir Olivati. Hoje é 10 de abril do ano de 2001. Meu nome é Moacir Olivati. Nasci na cidade de Mandaguari no ano de 1951. Nossa origem, minha família, por parte de pai, são italianos, meus avós italianos, e os avós maternos são espanhóis, né? Seus filhos moraram aqui no Brasil? Moraram. Meus avós, eles vieram, os espanhóis vieram para o Brasil, voltaram para a Espanha, depois moraram na Argentina, onde tiveram alguns filhos, depois retornaram ao Brasil novamente, faleceram aqui no Brasil. E os italianos vieram para cá, se conheceram, acho que eram crianças no navio, depois se conheceram no município de Casa Branca, em São Paulo, onde eles se casaram. O nome dos seus pais? O meu pai chama-se Atílio Olivati e minha mãe Emília Martinez Olivati. São pioneiros de Nova Esperança. E a família resolveu vir para cá? Por volta de 1949 ou 50, eu não estou bem lembrado, meu pai comprou o primeiro lote dele aqui em Nova Esperança, depois comprou mais um, e ele veio antes da gente e começou a abrir a mata, né, para formar o lote. E quando já tinha o café plantado, tudo certinho, com a casa feita, em 1953 ele trouxe a família para Nova Esperança. Então já em 1951 ele começou já a desbravar a mata aqui em Nova Esperança. E o que você lembra dessa época? O que eu lembro da época da floresta, aí eu vou ter que falar um pouco do meu pai, que meu pai foi um protagonista importante na história de Nova Esperança. Meu pai tinha também estado no Exército, pouco antes dele vir para Nova Esperança, com o problema da Segunda Guerra Mundial, ele ficou mais de 2 anos no Exército, onde ele foi padioleiro, né? Então ele aprendeu muita técnica até de cirurgia, pequena cirurgia. E como a gente morava num lugar aqui que não tinha quase recurso nenhum, então a gente morava na região do Caxangá, aqui abaixo da cidade, e o meu pai, ele antes de ele ir para a empleita dele, lá para a roça dele, ele saía para aplicar injeção, fazer curativo nos pessoal dos sítios mais próximos ali, às vezes até a distância de 10 quilômetros mais ou menos, até na região das Três Pontes. E eu acompanhava ele. Então, nessas viagens que a gente passava, a gente às vezes tinha uma derrubada, entrava numa mata, um trilho, às vezes chegava num riozinho, até eu lembro, assim como se fosse hoje, aquele riozinho que tem para baixo da farinheira do Pasquini, a gente passando ali, aquela água pura, limpa, brotando do meio da mata, que parecia que estava nascendo ali naquele lugar, ali assim, a gente passando na pinguela.
Então, coisa mais linda, lambari e tudo, né? Bem diferente do que está a situação de hoje. Então eu seguia sempre ele nessas viagens deles. Ele também ele era carpinteiro, ele era pedreiro, então na época começou a construir as primeiras tulhas, terreirão, então ele trocava dias de serviço com o pessoal. Então ele ia ajudar a fazer a tulha e a pessoa vinha ajudava ele na roça dele. Uma outra coisa bonita que existia também naquela época que eu me lembro era a questão do mutirão. Então, quando uma pessoa ficava doente numa propriedade, os outros juntavam para limpar a roça, para fazer um serviço. Todas as famílias juntavam. Era uma prática que era usada naquela época. E a outra que eu lembro da mata é com relação às queimadas à noite. Então, a gente, quando começou a estudar o catecismo, até tinha um catecismo bem ilustrado, bonito. Então aparecia a figura do demônio, o inferno, e naquele tempo era muito rígido, a religião era rígida, e dizia que o inferno era um fogo. Então, quando chegava a noite, eu e meus irmãos via aquelas queimadas no espigão da frente, do outro lado, e a gente morria de medo que o caso que o inferno estava perto ali. E realmente, depois de 50 anos, a gente vê que foi um inferno que fizeram com a nossa floresta, com a nossa região, né? Então, assim, que eu lembro do desmatamento, mas é isso daí. Tinha muito bicho na época? Olha, eu ouvia falar que tinha bichos. Anta, né, porco do mato, onça eu não vi falar que tinha aqui perto, assim, não chegava a ver. Animais que a gente via muito eram lagartos, grandes lagartos. Tinha os lagartos enormes, né, da mata. Não existia quase cobra aqui, a região, muito pouca cobra. A gente tinha algumas grandes até, eu lembro de cobras que foram matadas e coisas, mas muito pouco, assim, que não chegava a fazer ameaça para ninguém, né? Tinha muito pássaro aqui, porque tinha muita fruta no mato. Fala um pouco das frutas suas. Esse período você estava com que idade? Em torno de 10 a 12 anos, mais ou menos. Até 15 anos ainda tinha mata, quando eu tinha 15 anos. Você tinha 15 anos. E aí, fala alguma recordação com relação às frutas, com relação a esse tempo de infância? Com relação à fruta, eu lembro que a gente juntava um bando de meninada no domingo e saía para ir atrás de uma fruta. E não me lembro se era pindaíba o nome da árvore, e ela dava uma fruta quase igual à fruta do conde. Então o ariticum, que é uma nativa, eu não me lembro se era o próprio ariticum, um tamanho grande, que elas davam uma árvore de porte alto, até 10 metros de altura. Então a cultura, como era uma cultura de derrubar, e se ia derrubar aquela mata mesmo, a gente levava um machado, derrubava a árvore para catar as frutas dela. Então a gente fazia isso daí. É bem mais prático. Jabuticabeira do mato também, então a gente ia buscar jabuticaba. Então jabuticaba era mais fácil, porque ela dava mais no tronco e mais próximo ao solo, né? Mas eram todas árvores altas. Tinha uma fruta que eu me lembro, falavam para a gente que não era sete capota, era uma coisa assim mais ou menos. Uma fruta era de cor aveludada, parecendo uma pitanga, e bem azedinha, muito gostosa também, que a gente saía para procurar, né? E também a gente saía pescar também. Aquele rio que tem, que nasce ali no Campestre, que se encontra ali, tem um riozinho que se encontra com o outro que nasce na Farinheira, aqui embaixo, que forma o São Francisco. Ali a gente ia pescar de peneira, que dava muito peixe naquele rio ali. Lambari, traíra, aquelas morenita, né? Uns piauzinhos. Então dava muito peixe. A gente ia sempre, às vezes, os domingos, iam pescar naquele rio. Ele era totalmente limpo também, não é como está hoje. E a mata original? O que predominava? A madeira que existia na mata original, ainda existe algum remanescente hoje aqui que dá até para constatar isso daí. Ali no sítio do seu
Manuel Gaona, vizinho do seu João Ferrarim no Barão, tem um pedaço de mata que tem todas as espécies de mata de árvores que existiam na época ainda, principalmente peroba, que era a madeira, a peroba rosa era a madeira principal da região aqui. Depois tinha também o ipê, mas não com tanta intensidade aqui em Nova Esperança. Em outras regiões próximas tinha mais o ipê roxo também. Mas a peroba era a árvore principal, né? Tinha canafístula, gurucaia, o cedro, a peroba d'água, pau-d'alho, então bastante. Mas no nosso município aqui, principalmente nessa região aqui que pega do Caxangá até o Porecatu, que vai até a Jacupiranga, que é um nome que está sendo esquecido da história de Nova Esperança, que era uma venda que tinha aqui, quem vai para Maringá, na entrada da Estrada Paulista. E é uma terra, uma faixa de terra de arenito mais fraca do que as outras. Então aí nessa região existia muito pindaíba e muita samambaia, que era um arbusto baixo. Então, e era uma mata mais baixa um pouco até, em função da própria qualidade da terra, né? Será que tem alguma referência de falar que o cabo está numa pindaíba danada? Em relação a essa situação, sim. A pindaíba, ela dava muito em terra ruim. Então, esse ditado, ele é dado a isso daí. Eu estou numa pindaíba danada. Quer dizer, eu estou numa situação difícil. É em função de que você estava como essa árvore que dá em lugar de terra ruim. Onde que era essa região que você falou? Essa região... Onde tinha essa venda? Onde que era? Essa venda, ela é logo na entrada do Trevo da Atalaia, mais acima um pouquinho, onde tem uma granja hoje, Jacupiranga. Isso indo para Maringá? Indo para Maringá. Tinha uma venda, um campo de futebol, que eu fui jogar bola lá quando eu era jovem. Eu joguei futebol lá, tinha grandes torneios de futebol naquele lugar, então era um lugar que tinha uma população rural muito grande, né? E tinha, se não me engano, até chegou a ter 2 ou 3 vendas naquele lugar ali. Isso no trevo? Acima um pouco do trevo, tudo. Então, em relação à região, você quer perguntar? Você, naquela época você falou de desmatamento foi para ver os sítios, e o teu pai também abriu um sítio e ele trabalhou na terra produzindo, vieram todos plantar café? Sim, aqui para Nova Esperança, as pessoas que vieram para cá, e uma boa maioria da população que veio, eles vinham, eu não diria que eram nômades, existia na época um sistema de agricultura em que as pessoas vinham para uma determinada localidade, formavam uma empreita de café para uma determinada pessoa, um pedaço de um sítio, com o recurso que ele obtinha daquela empreita, que era de 4 anos, então até o 4º ano, as pessoas ficavam com tudo que colhia naquela terra e entregava no 5º ano a empreita formada, o café formado. Então, muitas famílias vieram do estado de São Paulo e vieram na região de Cambé, Mandaguari, e o município de Mandaguari, ele compreendia toda essa região nossa aqui, na época que eu nasci. Tem muita gente que nasceu aqui em Nova Esperança, São João do Caiuá, que ele é registrado como de Mandaguari, né? E então meu pai, ele formou uma empreita em Mandaguari, na propriedade do meu avô, e com esse dinheiro ele comprou o sítio aqui em Nova Esperança, como a maioria fez. Então veio muita gente dessa região para cá. Aqui foi uma colonização feita pela Companhia Melhoramentos, norte do Paraná, onde a maioria do município foi dividido tudo em lotes pequenos, né? Tudo já preparado para ser plantado café. E incrível que tinha, às vezes num lote de 5, de 10 alqueires, morava 3, 4 famílias.
Na época das colheitas, começou a ter colheita farta aqui, foi na época de 1960, 58 até 1972, 73. Essa população ela quase dobrava, porque vinha os caminhões pau de arara do Nordeste para trazer os trabalhadores para colher café. Então, no sítio que a gente tinha lá, um palhozinho, um galpãozinho, tudo virava uma casa para uma família dessa que vinha. Então, às vezes, a gente tinha na propriedade até 10 famílias. E como era próximo da cidade, também ia algumas famílias da cidade trabalhar. Naquele tempo não chamava boia fria, não é como hoje, mas era o pessoal da cidade que trabalhava no sítio. Ia a família inteira, não é hoje como vai um trabalhador sozinho. Então ia desde a mãe, os filhos, tudo, né? Família completa. O que a gente lembra, o que eu lembro que as pessoas comentavam, que essa região aqui, o pessoal usava muito o avião como meio de transporte, até porque a estrada era ruim. Às vezes saía de Nova Esperança para ir em Mandaguari, que era o centro principal, demorava às vezes um dia, se tudo corresse bem, não ficasse encalhado ou caísse no buraco. Então usava muito o meio de avião. E quem andava de avião dizia que isso aqui era um mar de cafezal. E eu não cheguei a andar de avião na época, mas a gente ia em cima de um espigão que falava, né? O termo certo. No espigão você que tem uma visão maior, e até hoje você enxerga uma área grande, e realmente via isso daí. Eu lembro que quando eu saí em 1969 para ir para o quartel, eu fui servir na PE do Rio de Janeiro, na época da repressão, e eu subi bem no alto lá para mim olhar os cafezal, olhar as ruas, aquelas ruas retas, todos os lotes que você via do outro lado, era tudo retinho, assim, tudo muito bem, parece que era uma coisa bem organizada, apesar do pessoal não ter tanta cultura, era desenhado, era uma pintura mesmo aquilo. Voltando um pouquinho, você tem lembrança da inauguração de Nova Não, Esperança? não tem, não. Você sabe por que chamava Capelinha e mudou para Nova Esperança? Essa história a gente aprendeu ouvindo de outras pessoas, de pessoas mais velhas, a história que diz que porque em Minas Gerais tinha uma cidade já com nome de Capelinha e não podia ter outra cidade com o mesmo nome no país na época. Então aí mudaram para Nova Esperança. Mas existia já a Nova Esperança, que é o Barão de Lucena. Aí mudaram o nome do Barão de Nova Esperança para Barão. Barão já chamava Nova Esperança? Esperança, eu não lembro com certeza, mas era alguma coisa com relação à Esperança, então mudaram o nome do distrito e puseram o nome de Nova Esperança na sede do município, né? O que eu sei, mais ou menos, é baseado nisso daí. Até hoje gera polêmica esse negócio de você pôr nome de cidade onde já existe uma outra, né? E o motivo por que se chamava Capelinha? O motivo de se chamar Capelinha também a gente aprendeu na época, na escola, e eu cheguei a ver a tal da capelinha que existia num terreno, onde é o frigorífico hoje, que eu não sei por que esse terreno foi doado para as irmãs, o Colégio das Irmãs, e eu não sei por que razão as irmãs venderam esse terreno. Eu não sei se é porque elas queriam dinheiro para construir o colégio ou não, e não pensaram na história de Nova Esperança, e eu cheguei a ver o que restou dessa capela. Então a gente tinha até um lago ali embaixo, ali do lado, assim, que eles captavam água para os asfaltos na cidade. E atrás do cemitério de hoje, né? Exatamente, para lá da BR, lá, do outro lado da BR, do lado entre a granja do Yamamoto ali. A gente chamava Tanque das Irmãs. É o Tanque das Irmãs. Então tem isso aí, a história, Tanque das Irmãs. Ali é o local histórico de Nova Esperança. E onde estava a Capelinha? Onde estava a capelinha. E as irmãs, pertenciam às irmãs e eles venderam? As irmãs venderam essas terras. Se não me engano, era uma área de 2 alqueires de terra, mais ou menos. Então, apesar delas, as irmãs terem uma parte muito importante na história de Nova Esperança, no desenvolvimento, tem esse eco aí que ficou aberto aí. E como é que eram essas ruínas, vamos dizer assim, era tijolo? Era tijolo, era um negócio assim mais ou menos. Eu não me lembro assim vagamente, viu Depray? Eu era muito pequeno.
Mas eu lembro de quando foi doado, até eu lembro do movimento que foi feito, né, que um pedaço da história da cidade. Então foi realmente uma falta que faz falta hoje, né? Quando vocês chegaram aqui, os japoneses já estavam? Os japoneses eles começaram a vir na mesma época que os brasileiros. Até nós tínhamos vizinhos japoneses, tinha do outro lado do sítio, tinha os japoneses que era da família dos Wada, que tiveram cafezais aqui na Esperança e máquina de café. E depois, quando começou o desenvolvimento tecnológico em São Paulo, a maior parte dos japoneses migraram com as suas famílias para São Paulo. Isso já começou a migrar mesmo na época de ouro do café ainda. Tinha belas propriedades, muito valorizadas, eles vendiam e iam embora para os grandes centros, principalmente São Paulo, né? E assim, nessa época, onde chegavam nordestinos, imigrantes descendentes de italianos, do interior de São Paulo e japoneses, como que foi esse choque? O nordestino, na realidade, aqui em Nova Esperança, ele não veio para ficar aqui, porque aqui já estavam todas as propriedades já formadas, cada um tinha. Então, eles vinham para cá para trabalhar como trabalhadores avulsos mesmo. E depois daqui, alguns ficavam tocando empreita. Eu lembro que meu pai ele tinha muitos compadres, e tinha muitos compadres nordestinos. Então, às vezes, eles pegavam uma empreita, ou então também existia uma outra forma de parceria, que é usado hoje na Moreira. A parceria era quando o cara chegava e pegava uma lavoura de café já formada para tocar ela por 3 anos, 2 anos, sei lá quanto, para ganhar uma renda daquele lá. Então, 40%, 50%, mais ou menos era por aí a divisão de receita. Como os cafés eles davam uma renda muito grande, a terra era adubada naturalmente, né? Não se gastava dinheiro com adubo, né? Com pesticidas muito pouco. Eu lembro que a broca veio chegar aqui já numa época já muito recente, e a ferrugem já foi em 1972, quando os cafés já estavam quase que se debilitando naturalmente, e a ferrugem foi uma das coisas que ajudou a acabar. Então, o trabalhador ele plantava feijão, existia uma fartura muito grande de alimentação, e a gente até achava que a gente era jacu do sítio, morava no sítio, então o que era bonito era o que o da cidade comia, não dava muito valor naquilo. Então hoje eu lembro com uma saudade tão grande daquele tempo, que todo mundo tinha porco, chamava porcada, né? Porcada, horta grande, nas roças dava melancia, nascia naturalmente, abóbora. Então, os vizinhos, toda semana se matava um porco. Matava o porco, aí os vizinhos dividiam. Até porque a questão de não estragar a carne, na outra semana o outro matava, já tinha. Então, todo mundo tinha carne fresca direto. A única coisa que tinha pouco era a carne bovina, que era uma coisa normal, não existia boi. Só tinha vaquinha de leite mesmo. E às vezes ainda morria muita vaca na época. Eu lembro que meu pai tinha umas vacas muito boas, tinha até uma que chamava Fortuna, e ela morreu. Morreu de febre aftosa, então morria, não tinha recurso, não tinha nada, de repente o gado morria. Às vezes o cara ficava sem nada no pasto, né? E eu lembro muito da carne de porco que a minha mãe fazia no tacho, e depois colocava naquela lata de banha com gordura. Depois de algum tempo, então a gente comia aquela carne, um sabor incontestável aquilo lá. Era a única coisa que dava para guardar. Era uma das coisas que se guardava, conservava daquela forma, né, os alimentos. Que outro alimento se guardava? Se guardava o arroz, por exemplo. Meu pai colhia arroz, então às vezes ele colhia até muito excedente do que a família ia usar durante o ano todo. E a gente era uma família numerosa, nós éramos 10 irmãos, e tinha primo que morava junto, tinha mais uma moça que era parente que ajudava minha mãe, e sempre tinha também os peão. Os peão eram os homens que andavam tipo andarilho da roça na época, chamava peão. O peão, ele chegava num sítio, pedia serviço, então ele morava num paiózinho, numa casinha, você servia para ele a comida,
eles comiam, e eu lembro que eu levava os cardeirão, que chamava na época, para a roça, que minha mãe fazia quando tinha os peão, eu que levava os cardeirão para ele, e aquilo era uma montanha de comida mesmo, que o serviço era muito bruto, as pessoas saíam, o sol ainda não tinha nascido, e voltava com o sol escondido para casa, né? Então, aí quando no outro ano ele colhia novamente arroz, ele vendia o excedente do ano anterior, porque o arroz não estraga, ele bem conservado, bem guardado, entulhado, e meu pai era um cidadão muito caprichoso, o palhol dele era ventilado, ele era um cara que, naquela época, ele já tinha um senso de organização muito grande para a época. Aí ele vendia o excedente do ano anterior, porque ele já estocava o novo. O feijão também era uma planta que dava para guardar, mas não por muito tempo, porque o feijão ele dá a broca mais facilmente, mas guardava ele na palha, né? Então na moinha, chamava moinha, que é quando batia o feijão no terreiro com cambão, né? O cambão para quem não conhece, é uma vara grande de uns 2 metros mais ou menos, 2 varas grandes ligadas por uma correia. Então, ou um cipó na época também, se não tivesse uma correia ou alguma coisa forte para amarrar. Então, pegava amarrava e amarrava no outro. Então a gente fazia esse movimento, girava ele no ar e batia ele em cima do feijão já seco no terreiro, né? Então batia com o cambão e depois tirava aquela palha mais grossa e ficava aquela painha que ficava triturada junto, que chama moinha, e aí guardava aquele feijão junto com aquilo lá. Porque se você guardasse o feijão limpo, ele estragava rapidamente, questão de 90 dias mais ou menos, ele mofava também, então aquilo lá... Quanto tempo aguentava nessas condições? Eu acredito que chegava a aguentar ano. Conservando ele. Ele, lógico que ele não ficava um feijão gostoso como era um feijão novo. Mas só que naquela época não tinha esse negócio que você vai no mercado hoje ou no armazém e pega feijão novo toda semana. Porque não tinha esse sistema de trazer de uma região para outra como nós temos hoje. É totalmente diferente. Ou você tinha o teu feijão ali, mesmo que velho e duro, que demorava muito para cozinhar naquele fogão a lenha que tinha lá, ou você não tinha, né? Você disse que se valorizava mais o que tinha na cidade. O que era diferente na cidade que se comia? Repete para mim. O que se tinha de diferente, a gente valorizava mais a alimentação, às vezes, da cidade, porque a gente morava no sítio, e você via, o pessoal chegava na cidade, era mortandela, era, né, guaraná, era um pão com carne moída, e isso a gente não tinha, e não tinha recurso também para chegar na cidade e comer. Era uma vez por ano, às vezes a gente quando ia, ou quando fazia uma viagem para Mandaguari, que a mãe escolhia a gente para ir junto, a gente era bastante irmão, o dia que a gente era premiado era uma festa, porque quando chegava na rodoviária de Maringá, ali onde era a estação de trem ali, e a rodoviária não era nem aquela velha que foi desativada, era uma outra, mais na praça Raposo, né? Aquela praça da frente da rodoviária. Isso. Então a gente descia do ônibus e optava ou um sanduíche de mortandela ou de carne moída e uma sodinha. Então aquilo já era uma glória, né? Era Maçã que só ferruchinha. Maçã argentina você só sentia o cheiro só. Você via lá até na quitanda, que tinha até uma quitanda muito boa com artigos importados aqui na Esperança. Mas você não comprava. Quitanda Lisboa. Mercadinho Lisboa. Ela mudou algumas vezes, mas se não me engano, onde é a loja Relojaria Esca hoje, o dono dela chamava-se Benatti. Ele não é parente do Benatti, que foi prefeito, mas era Benatti. E também ela teve aqui onde é o Saito, por ali também, de uma determinada época. E esse senhor, ele tinha todas as iguarias que você quisesse, você encontrava lá, nesse lugar. Eu lembro disso, depois já de moço ainda existia, até 1970, por aí. Eu lembro que uma vez eu fui comprar um ovo de Páscoa para minha namorada, fui comprar lá, né? Depois vamos falar sobre uma... Só voltando um pouquinho, quando que se vinha fazer compra, saía do sítio para vir fazer compra em Nova Esperança? E o que se comprava?
o meu pai, ele saía de casa para fazer compra, então era normal, fazia uma lista, né? Fazia uma lista, a mãe fazia uma lista, ajudava a fazer essa lista. Chegava nos armazéns,